A batalha entre Dabura versus Mahoraga continua com o papai tancando absolutamente tudo e girando um total de 3 vezes o seu Dharma. Lembrando que contra Satoru Gojo, Mahoraga precisou girar um total de 5 vezes até conseguir se adaptar por completo à técnica do ilimitado. Então será que ele vai precisar girar ainda mais vezes até se adaptar à técnica do Dabura? Além disso, a luta entre Tsurugi e Maru continua do outro lado da cidade e temos a revelação da técnica dos gêmeos, uma técnica capaz de virar o mundo de cabeça para baixo, uma literal distorção do espaço-tempo muito parecido com a própria técnica do ilimitado. Vamos falar sobre o mais novo capítulo de Jujutsu Kaisen módulo, não antes, você sabe, de tirar o dedo do Sukuna do bolso e dedar o botão do like e o botão de se inscrever aqui embaixo para que a gente possa continuar expandindo o domínio desse canal até reunir 1 milhão de feiticeiros. Inclusive, a 3ª temporada do anime tá chegando e vai ter muito vídeo pra vocês aqui no canal. Agora sim, vamos pra mais um vídeo amaldiçoado aqui no canal pra vocês. Vamos lá! Começamos o capítulo com uma explicação sobre a técnica das 10 sombras, com o narrador dizendo que aquela era uma técnica herdada pelo clã Zenin, um dos 3 grandes clãs de Jujutsu Kaisen, e que aquela é uma técnica que utiliza de sombras como um intermédio para invocar Shikigamis. Então, com essa fala, a gente descobre que o clã Zenin ainda existe, mesmo depois da Maki ter exterminado o clã inteiro, e isso significa que o Yuta não deixou barato e macetou a Maki a vida inteira a ponto de ressuscitar o clã. Ou eu deveria dizer, né, que foi a Maki que macetou o Yuta, né, porque quem parecia estar com mais vontade era ela, no fim das contas. De qualquer forma, o clã Zenin, pelo visto, ainda é reconhecido como um clã, mesmo depois do extermínio da Maki, mas o narrador afirma que esse clã não faz mais parte dos 3 grandes clãs. E isso pode significar 2 coisas: que a estrutura dos 3 grandes clãs, Gojo, Kamo e Zenin, foi extinta e hoje só existem, por exemplo, 1 ou 2 clãs considerados grandes o suficiente dentre esses 3, ou que os 3 grandes clãs ainda existem, mas o clã Zenin foi substituído por outro clã. As 2 possibilidades são válidas e fazem sentido justamente pelo clã Zenin ter sido praticamente exterminado. Então, por mais que ele ainda exista e seja considerado um clã, ele não é mais um clã grande, forte e influente o suficiente como organização como um todo para ser considerado um dos 3 grandes clãs. Enfim, a grande novidade nessa história toda vem agora, porque o narrador afirma também que o clã Gojo declarou proibida a técnica das 10 sombras, permitindo apenas com que Yukokotsu utilizasse as habilidades de determinados Shikigamis sem invocá-los. E no fundo do quadro temos a imagem da Yuka usando justamente a garra, ou era na verdade as presas, né, dos lobos divinos, sem necessariamente invocar os lobos, como a gente explicou nos vídeos anteriores. Mas diferente do que a gente pensava, que a Yuka, né, usava as habilidades dos Shikigamis por uma mera questão de praticidade e eficiência por parte dela, não. O clã Gojo proibiu o uso da técnica das 10 sombras e colocou uma restrição absurda no uso dela. Galera, vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção de que o clã Gojo virou praticamente um clã ditador nessa história toda? A gente sabe que o Yuta virou o representante do clã, ou uma espécie de líder temporário do clã depois da morte do Gojo, mas eu duvido muito que ele tomasse uma decisão como essa. Então, ou isso foi uma decisão dos outros membros do clã, ou do novo portador dos 6 olhos, caso ele tenha nascido nesse intervalo de 60 anos. O foda, galera, é que essa disputa de poder envolvendo principalmente o clã Gojo dificilmente vai ser explorada ou sequer mostrada pra gente, porque o autor é simplesmente um canalha. E isso tudo tem ainda menos chance de ser explorado agora que a gente sabe que Jujutsu Kaisen módulo vai ter apenas 25 capítulos, somando apenas 3 volumes. Então olha a oportunidade que o autor tinha, ou pelo menos ainda tem, nas mãos, né, de explorar os conflitos de poder entre os clãs, a forma como o clã Gojo começou a soltar as asinhas e se aproveitou do extermínio do clã Zenin para impor uma restrição absurda na técnica mais poderosa da família, provavelmente, né, com a desculpa de que essa é uma técnica muito perigosa se cair nas mãos erradas, como de fato aconteceu quando Sukuna possuiu o corpo do Megumi. Tudo
tudo isso para que o clã Gojo conseguisse concentrar ainda mais poder político dentro do próprio clã. Então seria maravilhoso, galera, se a gente visse tudo isso acontecendo, um flashback, quem sabe, de como essas decisões políticas foram tomadas, mas não. Até hoje, a gente nunca sequer viu a cara do restante do clã Gojo e provavelmente a gente também não vai ver nessa sequência de Jujutsu Kaisen. Cara, como é que um clã tão influente quanto esse, né, ao ponto de ter colocado uma restrição absurda no clã Zenin, a ponto de praticamente, cara, sacrificar todo o resto de influência e de poder que eles tinham, e isso não vai ser mostrado pra gente agora. Como é que pode? Mas enfim, vamos aproveitar e falar, né, sobre o que a gente tem por enquanto. O narrador então continua dizendo que o General Divino foi o Shikigami que nenhum feiticeiro na história foi capaz de domar, com exceção de Ryomen Sukuna no corpo do Megumi. Galera, essa também foi uma novidade, já que a gente sempre teve dúvidas se algum feiticeiro das 10 sombras no passado conseguiu domar esse monstro. Até quando o Gojo ele comenta com o Megumi, né, sobre um antigo líder do clã Zenin que enfrentou um antigo líder do clã Gojo até a morte, o Megumi ele deduz que o líder do clã Zenin na época deve ter invocado uma Horaga sem ter domado ele antes, resultando então na morte dos dois líderes dos clãs. Mas isso era só uma dedução por parte do Megumi, fora as outras dezenas de usuários dessa técnica que devem ter existido no mundo. Então a probabilidade, né, pelo menos estatisticamente falando, era que alguém já tivesse conseguido domar uma Horaga, mas não. Com esse capítulo, tivemos a confirmação de que o único que conseguiu esse feito foi Ryomen Sukuna. E isso tudo numa luta off-screen. Vale lembrar, né? O Geek é um canalha ou não é? Então, como apenas o Sukuna foi capaz de domá-lo, isso significa que a Yuka também não foi capaz de fazer isso, o que era óbvio, né? Mas o detalhe é que nesse ritual de dominação, Yuka incluiu também o Dabura nesse jogo, o que significa que tanto ela quanto o Dabura se tornaram alvos do Mahoraga e que o ritual só chegará ao fim quando o Dabura for morto ou o Mahoraga for destruído, e que independentemente do resultado, Yuka seria morta por um daqueles dois. Galera, no vídeo passado eu comentei com vocês que caso Dabura vença o Mahoraga, né, consiga destruir o Mahoraga, que é o que eu acredito que deva acontecer, eu duvido muito que a Yuka ela morra por causa dessa luta, porque como Dabura teria destruído o Mahoraga, ele já seria considerado o vencedor dessa luta, né, já que a Yuka não representaria mais perigo nenhum pra ele, então pode ser que o Dabura decida poupar a vida da Yuka e levar o corpo dela para que ela seja tratada com a tecnologia dos Shimurianos. Ou pode ser também que no momento em que a Yuka esteja prestes a ser morta pelo Dabura, ou quem sabe pelo próprio Mahoraga, o nosso homem Yuji Itadori apareça para salvar a vida dela e colocar um fim ao duelo, com Dabura, né, obviamente ainda sendo declarado o vencedor. E a partir daí, ela poderia voltar a se tratar com os humanos, ou ser tratada pelos Shimurianos, ou a história poderia se encaminhar para um outro rumo, com o Mahito fazendo a sua tão aguardada aparição e se oferecer para salvar a vida dela, obviamente em troca de alguma coisa. Mas vamos então finalmente falar sobre o que tivemos da batalha entre Dabura versus Mahoraga até agora nesse capítulo. A luta começa então com a roda do Mahoraga já girando e ele já fazendo a sua primeira adaptação. Lembrando que para se adaptar à técnica do ilimitado do Gojo, o Mahoraga precisou girar um total de 5 vezes essa roda. Então caso ele tenha que girar ainda mais vezes contra a técnica do Dabura, talvez a gente tenha um parâmetro do quão complexas ou poderosas cada uma delas é, pelo menos, né, na perspectiva de adaptação do Mahoraga. Caso, por exemplo, né, ele tenha que se adaptar, girar 10 vezes aquela roda, cara, provavelmente isso vai querer dizer alguma coisa. Isso provavelmente vai significar que a técnica do Dabura é sim mais poderosa ou, no mínimo, mais complexa, né? Em questão de complexidade, a técnica do Gojo ainda parece ser a mais complexa, mas quem sabe a do Dabura seja ainda a mais poderosa. Mahoraga então parte para cima do Dabura, que consegue se defender
Mas o Dabura consegue responder com uma rajada de laser enorme que arranca o braço direito e parte do torso do Mahoraga. Seria essa uma referência à morte do Toad? Galera, eu acho que a gente nem precisa ter qualquer dúvida em relação a isso. Foi claramente uma referência a isso. Ou seja, o Mahoraga sobreviveria sim sem problema nenhum ao mini vazio roxo que o Gojo lançou pela primeira vez contra o Toad. Seguindo então, a roda do Mahoraga gira pela segunda vez e o Dabura começa a tentar entender o que diabos era aquela criatura. Ele deduz que, baseado na natureza dos espíritos amaldiçoados, o Mahoraga também parecia ser uma forma de vida feita ou baseada em energia amaldiçoada. Galera, foi muito bom a gente saber disso e faz sentido que os Shikigamis eles sejam feitos de energia amaldiçoada, primeiro porque eles são invocados a partir do estoque de energia amaldiçoada do usuário da técnica das 10 sombras, e segundo porque os Shikigamis utilizam energia amaldiçoada nos seus ataques, incluindo o próprio Mahoraga. Além disso, Dabura percebe também que o Mahoraga não era apenas uma marionete invencível que substitui o feiticeiro e que existe algo a mais naquilo, algum tipo de habilidade naquele monstro. Os dois então voltam a se enfrentar, com Dabura lançando mais uma chuva de lasers em direção ao Mahoraga, que destrói toda a metade de cima do torso do Mahoraga. Mas a roda do papai gira pela terceira vez nesse capítulo e ele se regenera por completo. Dabura então mete uma pesada na cara do Mahoraga e lança mais uma rede de lasers que rasga uma série de prédios ao redor deles, chegando a formar até mesmo uma espécie de aurora boreal no céu. Com isso, Dabura chega à conclusão certa. Aquela coisa estava se acostumando à técnica dele. E aqui só uma observação, a gente não chega a ver se a roda do Mahoraga girou mais uma vez depois desse último ataque ou se o Mahoraga já conseguiu se adaptar ao ponto de não ter sido afetado por esse último ataque. Mas independente disso, agora a pergunta que fica é: será que Dabura descobriu a real natureza do Mahoraga cedo ou tarde demais para que ele vença essa luta? Por enquanto, a luta continua no empate técnico, com o Mahoraga tendo se adaptado cerca de 3 ou 4 vezes à técnica de luz do Dabura. Lembrando, né, que para se adaptar à técnica do ilimitado, o Mahoraga precisou girar a sua roda 5 vezes, então isso quer dizer que ainda tem mais pano pra manga até que o Mahoraga possa ter chance de vencer ou que o Dabura consiga destruir o Mahoraga. Talvez, só talvez, eu tenha sido precoce demais em dizer que o Itadori já apareceria nesse capítulo, mas eu não duvido dele acabar aparecendo no próximo capítulo, até por ser o último capítulo do ano. Então esse seria um gancho perfeito para que a gente tenha, né, aquele intervalo da Shonen Jump e a gente fique naquela eterna expectativa para a volta do mangá. Bom, o capítulo mostrou também um pouco da luta entre o Tsurugi e o Maru, que começou de um jeito muito abrupto. Capítulos atrás, eles eram amigos, teve um pequeno time skip de um mês e os dois já apareceram caindo na porrada como se fossem piores inimigos. Esse é o problema, né, quando o autor decide fazer uma história como essa em 25 capítulos, quando ele poderia tranquilamente desenvolver tudo isso com muito mais calma e de uma forma mais orgânica. Mas enfim, né, os dois então começam a se engalfinhar. O Maru comenta sobre a restrição celestial do Tsurugi e se pergunta se era mais vantajoso ter um corpo com um físico aprimorado como o dele ou um corpo reforçado com energia amaldiçoada. E ele chega à conclusão de que um corpo com um físico aprimorado tem a vantagem de ser invisível aos olhos dos feiticeiros. O Gojo, né, que o diga. Enfim, o Maru também comenta sobre o Tsurugi ser capaz de burlar a restrição celestial, sendo capaz de usar a energia amaldiçoada da sua espada, que é uma ferramenta amaldiçoada, e executar técnicas amaldiçoadas a partir disso. Inclusive, com a vantagem de uma ferramenta amaldiçoada ter estoque infinito de energia. Então o Tsurugi, basicamente, tem o melhor dos mundos nas suas mãos. Então o Tsurugi usa o seu domínio simples para deixar o Maru no chão e começa a dizer que está tudo bem se o Dabura for o único a sair do planeta, e que provavelmente o alcance do ritual da técnica das 10 sombras não deve ser capaz de ir além desse planeta, ou seja, o Mahoraga não perseguiria o Dabura se ele saísse do planeta, apesar de que seria muito interessante ver se isso seria mesmo verdade ou não, né? Imagina o Dabura querendo voltar para o espaço e o Mahoraga simplesmente, sei lá, dobrando e criando um buraco de minhoca igual o Gojo fazia para praticamente se teleportar e conseguir alcançar ainda assim o Dabura. Seria muito louco. Tsurugi então
propõe que o Maru saia do planeta se ele perder esse duelo, mas o Maru continua no chão sem querer machucar os seus amigos. Mas no final do capítulo, algo muito estranho acontece. Maru é aparentemente possuído pelo seu irmão gêmeo Cross e de repente o mundo começa a girar de cabeça para baixo, fazendo agora com que o corpo do Maru fique de pé e o corpo do Tsurugi ficasse deitado no chão. Cara, essa foi uma sacada muito bem feita para essa virada de jogo, sabe? O Maru tava no chão, o Tsurugi tava em pé, de repente o mundo gira e tudo isso se inverte. E por fim, temos a revelação da técnica dos gêmeos, chamada de Caos e Ordem. Uma técnica capaz de virar o mundo de cabeça para baixo. Galera, e com isso temos o final do capítulo 16 de Jujutsu Kaisen módulo. Cara, nem dá para acreditar que faltam menos de 10 capítulos para essa sequência acabar, mas vamos aproveitar enquanto ainda existir esse mangá pra gente, beleza? Se você ficou até o final desse vídeo, não esquece novamente, deixa o seu like, confere a sua inscrição aqui embaixo e caso você ainda tenha ficado meio perdido, lembra de conferir os últimos vídeos que saíram aqui no canal comentando sobre essa sequência de Jujutsu Kaisen, beleza? Até a próxima, tchau!